estou desconstruída. Oi, gente! Fim de ano na Terra-média concluído com sucesso. Eu reli o Retorno do Rei e eu não sei mais quem eu sou, quem eu era antes. Ficou mais claro que nunca que o Retorno do Rei é um livro de guerra. Como assim, Verônica? Você nunca tinha percebido que O Senhor dos Anéis é uma história de guerra? É a Guerra do Anel, afinal de contas. Mas não é só isso, porque aqui Tolkien não se limita a falar da guerra em si, mas das consequências, tanto geopolíticas quanto psicológicas. E aí foi algo que eu reparei que anda acontecendo ultimamente. Até mesmo por conta dos filmes do Senhor dos Anéis, teve esse retorno às batalhas épicas e guerras medievais. Mas os autores ou roteiristas, se a gente for pensar em série, filme, eles parecem muito focados na batalha em si e não no que acontece depois ou no que aquilo representa. E o resultado disso é o quê? Histórias totalmente romantizadas, totalmente glamorizadas. Tolkien, por outro lado, ele trata da guerra com muita sensibilidade. A gente olha pra ele, aquele senhorzinho com cachimbo, fofinho, até você irritá-lo, e esquece que ele era um veterano de guerra. Ele lutou na Primeira Guerra, e Tolkien sempre foi das panelinhas. Ele tinha lá os Inklings com C.S. Lewis, mais uma galera lá de Oxford, mas antes disso, na infância dele, eles tinham um grupinho de amigos ali, que eles cresceram juntos e todos foram pra guerra. E só Tolkien voltou. Então, quando Tolkien cria um capítulo como o das casas de cura, em que tá todo mundo trabalhado no estresse pós-traumático, ele não tá escrevendo isso segundo o que ele leu na Wikipédia. Pra mim, um dos momentos mais impactantes, que foi tipo, fechar o livro, ok, já deu de leitura por hoje, é quando ele narra a marcha pro Portão Negro em Mordor sob o ponto de vista do Pippin, e o Pippin se coloca na linha de frente. E ele pensa, se é pra viver desse jeito, se é pra viver nesse desespero, eu prefiro ficar aqui porque eu sei que eu vou morrer logo. Pippin era o mais novo, o mais deslumbrado, então isso... punk. Mas nem só de drama vive o Retorno do Rei. E eu não lembrava de como Tolkien descrevia, de fato descrevia batalhas. A Batalha dos Campos de Pelennor é sensacional. Lembra que eu falei lá no vídeo da Sociedade do Anel que Tolkien vai criando momentos pra aumentar a tensão? Ele faz isso nesse capítulo. E ali no meio, Elwin mata o Nazgûl. I am no man. Nem o Gandalf derrota o Rei Bruxo. E esse é um momento da história que traz uma das maiores mensagens do Senhor dos Anéis, que é a de que mesmo a menor das pessoas pode fazer a diferença. Tá certo que aqui estamos falando também de, literalmente, pessoas pequenas, mas também tem a questão da posição que você ocupa em determinada sociedade. A Elwin, sendo mulher, ela não estava no mesmo patamar do seu irmão. E aí entra a profecia de que nenhum homem derrotaria o Rei Bruxo de Angmar. E ele chega lá todo pimpão na batalha, achando que nunca será derrotado. E essa é uma das alfinetadas que Tolkien dá em Shakespeare. Ele não era o maior fã de Billy Shakes. Tolkien estava puxando a brasa para a sardinha dele porque ele era professor e estudava inglês antigo, literatura inglesa antiga, e ele achava que a academia dava muito valor à literatura pós-Shakespeare. E Tolkien também não gostava de como Shakespeare lidava com a magia. Então ele faz algumas referências, mas sempre subvertendo. Dois casos muito bem marcados com O Senhor dos Anéis é com a profecia de Macbeth. A primeira profecia falava da floresta que ia marchar para a batalha. Só que em Shakespeare, a floresta não anda, é um disfarce. Pessoas segurando galhos, tipo figurante em peça de escola. Agora com Tolkien é assim, se você diz que a floresta vai andar, a floresta vai andar. E é o que acontece nas Duas Torres, na Batalha do Abismo de Helm, no cerco a Isengard. E o resto da profecia de Macbeth falava que ele não seria derrotado por nenhum homem nascido de mulher. Ele pensa, poxa, isso é invencível. Não vou contar qual é essa reviravolta, mas é algo que me faz ligeiramente revirar os olhos. E Tolkien, no final, entra nessa brincadeira com a profecia sobre a derrota do Rei Bruxo, quando diz que nenhum homem iria derrotá-lo, e no final ele é derrotado por uma mulher
com a ajuda de um hobbit. Mas mesmo com Tolkien não gostando muito de Shakespeare, se tem um personagem que é muito shakespeariano, é o Denethor. Se eu sumir é porque Tolkien veio puxar meu pé de noite. Aqui existe uma diferença importante entre o livro e o filme, porque na adaptação do Peter Jackson, a gente conhece o Denethor quando ele já tá mais pra lá do que pra cá. Tá surtado. No livro, isso ocorre de forma um pouco mais calma. Ele está surtando. E assim, em menos de um ano, o cara perdeu o filho mais velho, que também era o seu preferido, teve a cidade sitiada e ainda estava sendo manipulado pelo Sauron, porque ele olhava lá no Palantir e Sauron só mostrava aquilo que interessava a ele. Isso vai piorando a paranoia do Denethor até que ele decide fazer a Cersei. Vamos queimar tudo. Senhor dos Anéis é bem uma história pra criança mesmo. Tolkien só para baixinhos. O cara tá lá, queimando o filho e depois se matando. Não preciso dizer que também é um dos meus personagens favoritos. Desculpa de novo, Faramir. Principalmente nessa primeira metade do Retorno do Rei, fica claro como que tudo isso que está acontecendo são consequências de eventos passados. Senhor dos Anéis é só uma pontinha da história da Terra-média. E por isso que é tão fascinante, porque pelo menos eu termino o livro e eu quero ler tudo que tem além disso para eu poder conhecer mais. Estão acontecendo vários ataques ao mesmo tempo em vários pontos da Terra-média, mas Sauron se volta para Gondor com uma raiva que parece pessoal. E aí a gente descobre, se você leu os apêndices, o que é altamente recomendável, se não Tolkien não teria escrito. Você descobre que é exatamente esse o caso. Foi o envolvimento do Sauron na queda de Númenor, e essa galera de Gondor é descendente do povo de Númenor, que fez com que Sauron perdesse sua forma corpórea. E depois ele ainda é derrotado pelo Isildur, que era rei de Gondor. E em termos de estrutura dessa primeira metade, eu acho muito gracinha, não sei se gracinha seria a palavra certa. Enfim, Tolkien cria um paralelismo muito legal entre o Merry e o Pippin. Por vários capítulos é como se a história de um estivesse contrabalanceando a história do outro. Pippin chega a Minas Tirith, ele oferece seus serviços ao Denethor. Aí no próximo capítulo a gente tem o Merry lá em Rohan oferecendo seus serviços ao Théoden. Ambos se sentindo extremamente solitários e perdidos porque eles estão distantes um do outro. E aí o Pippin se apega ao Faramir, enquanto que o Merry se apega a Elwyn, e depois Faramir e Elwyn se casam. Mas tem as diferenças também. No caso, o Denethor, ele despreza o Pippin, enquanto que o Théoden é tipo, chega mais, parceiro, senta aqui do meu lado pra gente conversar. Mas vamos falar sobre o Anel. A segunda metade do Retorno do Rei, sexta e última parte do Senhor dos Anéis, é algo ame ou queime. A maior acusação é a de que a destruição do Anel é o momento mais anticlimático da história da literatura. Para começar, porque isso acontece na metade do livro. E aí depois Tolkien entra numa vibe final de novela do Manuel Carlos e vem a bossa nova. Sinceramente, depois de tudo que a gente já falou de Tolkien aqui ao longo desses 3 vídeos, vocês realmente acham que o foco principal dele era o Anel? Certeza que não era pra falar sobre o fim de uma era, sobre o reconhecimento dos hobbits, sobre o retorno do rei, subtítulo do livro, inclusive. E essas coisas só poderiam acontecer depois que Sauron foi derrotado. Um outro ponto de decepção para as pessoas é porque Frodo falha. Como assim? Tu abala teu herói da casa dele pra passar por uma jornada inteira e no final ele não conseguir. É literalmente aquele meme do You had one job. Você tinha uma coisa pra fazer e você não conseguiu. Eu acho isso sensacional. E é sensacional com glacê uma cerejinha no topo. Porque não só Frodo não consegue cumprir a tarefa, como a tarefa é cumprida por terceiros. Gollum, totalmente sem querer, é quem destrói o anel. E aí o ciclo se fecha. A gente entende a importância dele não ter sido morto pelo Bilbo lá no Hobbit, do Frodo também não ter matado ele nas 2 torres, e ainda vem as palavras do Gandalf sobre você ter piedade.
E foi a própria cegueira do Sauron de nunca passar pela cabeça deles de que alguém iria tentar destruir o anel, que na verdade as pessoas todas iam querer usar o anel pra alguma coisa, que fez com que ele nem atentasse pro fato de que ali debaixo do nariz dele estavam tentando jogar o anel na Montanha da Perdição. Porque eu acho que a forma com que ele cria esse desfecho é um dos grandes diferenciais da obra do Tolkien. No mais, o final desse livro é lindo. Não é um final feliz, também não é um final triste. É bonito ver a Terra-média se reconstruindo. E a respeito do Frodo, é bastante realista. Porque não faria sentido o Frodo passar por tudo isso que ele passou e continuar sendo a mesma pessoa. E não ter nenhuma consequência. No finalzinho, aqui estou de volta, é uma frase tão pequenininha, tão simples, mas que significa um mundo dentro dessa história. E faz referência direta ao lá e de volta outra vez do Bilbo. E eu não vou nem pedir joinha, eu vou deixar na consciência de vocês darem o joinha pra essa obra fantástica, incrível, que é O Senhor dos Anéis. E parece que eu gostei desse negócio de reler Tolkien. Descolar aí umas releituras, Silmarillion, quem sabe, pela 6ª vez. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.